Angeles para cá com algumas missões familiares. Nós temos família, minha esposa Priscila é de Joinville, então nós vamos amanhã para Joinville, vamos passar uma semana lá e depois nós voltamos para Ribeirão Preto, que é a minha cidade, e nós vamos ficar lá. Nós tínhamos um plano. A minha avó, que seria a bisavó da Jessie, que é a que nasceu, a Jessie vai fazer 1 ano agora em abril, e uma das ideias que nós tínhamos era apresentar a minha filha para a minha avó. Só que a minha avó faleceu 2 semanas atrás, né? Então, quando tudo já estava organizado, a nossa viagem para Ribeirão já estava organizada, ela faleceu, não estava doente, estava dormindo, ela morria de medo de morrer engasgada, ela tinha uma peculiaridade. E Deus atendeu, porque ela não morreu engasgada, ela estava dormindo e, até onde a gente sabe, ela morreu principalmente, assim, bem em paz, bem tranquila. Não estava engasgada, porque não tem sinal nenhum de debate na cama, todos aqueles sinais que a gente sabe que pode acontecer num quadro como esse. E aí eles me ligaram e falaram: minha avó faleceu, ela era crente, e é isso que deixa a gente muito confortável, porque nós a veremos um dia. E a minha preocupação agora é se a Jessie, que eu ia apresentar em vida, vai vê-la lá. E para que isso aconteça, ela precisa conhecer o Salvador. Então, por isso que eu gosto de orar sempre pelas crianças, porque isso é fundamental. Toda igreja séria, ela tem um foco e um zelo muito grande no departamento infantil. Toda. Eu tenho a oportunidade agora de congregar ali na igreja do MacArthur, lá na região de Los Angeles, e o esmero que eles têm com o departamento infantil é algo assim impressionante. Algumas vezes eu vejo que eles têm mais preocupação com o departamento infantil do que o próprio adulto, se é que é possível dizer isso, porque é tudo com muita qualidade, com muita excelência, mas as crianças, elas realmente ocupam um lugar de destaque. Quando eu era pequeno, a minha avó era muito pequena, meus pais eram católicos, né? Eu cresci num lar católico, minha mãe era organista da igreja, meu pai ministro da Eucaristia, eu tomava café com o padre depois da missa, nesse nível de envolvimento que nós tínhamos. Minha avó era crente da Igreja Batista, um bairro bem afastado de Ribeirão, bairro pobre, e era lá que ela ia. E eu me lembro dela me levar na igreja. Eu tinha 3 medos quando era criança. Os 3 medos na ordem do maior medo até o terceiro maior medo. É até engraçado, 3 medos, aí eu fui parar na redenção, 3 pontos. Tem alguma coisa aí. Mas o meu maior medo era que meus pais se divorciassem, se separassem. Naquela época era um pouco raro isso acontecer, eu morria de medo que isso acontecesse. Meu segundo maior medo era ficar surdo. Eu tive muitas infecções, era uma criança muito doente, e aí eu perdi a audição também, eu tinha muito medo de perder a audição. E o terceiro maior medo era repetir de ano. Eu era um aluno muito dedicado, mas eu morria de medo de não passar de ano. Por algum motivo eu ficasse doente, não pudesse fazer as provas e não passar de ano. Então esses eram os 3 maiores medos que eu tinha. Eu era muito tímido e eu não falava com ninguém. Ficava no canto ali. Eu acho que se eu entrasse aqui eu ia ficar no cantinho ali, não falar com ninguém. Mas naquela igreja que minha avó me levava, por algum motivo, eu não me lembro disso, ela me conta isso. E eu levantava a mão e pedia oração no culto aberto para esses 3 pedidos. E aí é que eu fico mais sensibilizado, porque foi ela lá no começo que pegou minha mão e me levou para dentro da igreja. E aí depois que o Isaac falou, ele estava passando em frente àquela igreja e falou: o que é isso daí? E a resposta que a pessoa que lá me respondeu foi: isso é uma igreja batista. E a minha resposta foi: eu me lembro que a minha avó me levava numa igreja batista. E aí eu entrei. Então, e aí hoje eu estou aqui pregando porque tudo isso aconteceu. Então eu vou tomar liberdade de orar pelas crianças, porque nós cantamos agora um só rebanho e um só pastor. E eu não vou achar nada ruim se Deus nos arrebatar quando a gente estiver cantando isso daí. Eu acho maravilhoso essa música. Eu acho ela fantástica, e o meu pedido de oração hoje diante de Deus é que Deus faça nossos filhos serem um só rebanho conosco. Eles não são desse rebanho ainda. Isso é muito sério. Apesar de eles fazerem parte de uma só família, uma só casa, nós precisamos orar para que Deus alcance os corações deles, para que eles sejam também um só rebanho e tenham um só pastor. Então vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pelo dia, te agradeço pelas famílias, te agradeço pelas crianças que o Senhor nos deu. Te agradeço pela essa herança que o Senhor nos concede para cuidar para o Senhor.
E, acima de tudo, suplicamos, Pai, que o Senhor, que é o nosso pastor, também seja pastor delas, que o Senhor as chame para a sua maravilhosa luz, que o Senhor as convença do seu pecado e que esses sorrisos, esses barulhos que estamos escutando agora, de alegria, sejam também de alegria de estar fazendo parte de um só rebanho e um só pastor. Tem misericórdia de todos nós, especialmente nossas crianças, em nome de Jesus, o Senhor das crianças. Amém. Meus irmãos, a pregação vai começar agora, a homilia, né? Então, o que eu estava falando agora é só comentário para a oração. E, seguindo a ordem do culto, agora a gente vai fazer a homilia. A pregação que eu tenho para os irmãos hoje é baseado no feedback que eu recebi do Isaac. Eu falei, Isaac, tem alguma ideia, algum tema que vocês estão abordando? Só para não destoar, porque eu sei que tem um cronograma da igreja. Essa é uma igreja nova, é uma igreja que está sendo plantada aqui nessa região. A igreja tem orado bastante, tem colocado o seu coração, os seus investimentos aqui, né, confiados ao Isaac, ao Robson, que tem feito um trabalho excelente. E o Isaac me disse que eles têm focado muito nas características de uma igreja santa, uma igreja correta, uma igreja que tem um fundamento em Cristo, que deve ser uma igreja séria. Então, a pregação, ela visa fortalecer esses conceitos do que é uma igreja séria e de uma igreja santa, uma igreja que realmente glorifica o nosso Senhor e ao mesmo tempo edifica todos aqueles que fazem parte dela, todos os seus membros. O nome da pregação, ela se chama A Igreja que Deixa Saudade. Então é isso que eu vou falar hoje. A igreja santa e a igreja que ela é séria, ela deixa em você saudade. E eu sou o primeiro da lista em falar isso, porque eu já estou há 6 anos longe da igreja e eu sinto muita saudade. E na hora que eu vou no texto bíblico e fala sobre isso, que está em Romanos 15, dos versículos 14 a 17, você vê o apóstolo Paulo falando sobre saudade de uma igreja. E aí a gente aprende bastante com o apóstolo Paulo lá. A carta de Romanos é uma carta muito especial, principalmente na nossa igreja, que o nosso pastor ele é tido como um dos maiores expositores da carta de Romanos, talvez do Brasil. É uma das aulas mais populares do Seminário Palavra da Vida. As pessoas faziam filas para entrar, as pessoas não tivessem ar-condicionado, eles ainda não queriam entrar na sala para escutar o pastor Marcos falando sobre a carta de Romanos. A carta de Romanos tem 16 capítulos. Esses 2 últimos capítulos são capítulos não tão percebidos como teológicos, mas eles também transpiram teologia. A gente vai ver que ele vai falar muito sobre saudade, sobre plano de visitar a igreja, porque ele está com muita vontade de seguir a igreja. Essa vai ser a pregação da noite, mas hoje eu vou falar o porquê ele queria visitar a igreja de Romanos, ou seja, porque essa é uma igreja que gera saudade, que ela deixa saudade nas pessoas. Se vocês tiverem esses elementos aqui, são 6 pontos, não dá para pregar em 2 vezes, mas pelo menos é múltiplo de 3, né? Mas se vocês tiverem esses 6 elementos que aparecem no texto, vocês com certeza, quando os irmãos eventualmente mudarem para outra cidade, eles vão sempre sentir saudade de vocês. Então, sempre vão sentir saudade do Isaac, sempre vão sentir saudade do Robson, da liderança, porque eles zelaram por esses 6 pontos. Então, essa é uma pregação para todos, para você saber como encontrar uma igreja que você vai sentir saudade, e se um dia você estiver à frente de uma igreja, o que você deve ter de característica para que a sua igreja deixe saudade nas pessoas. A carta de Romanos, como eu disse, tem 16 capítulos, uma carta muito conhecida, inclusive na história da igreja. Ela é uma carta, o apóstolo Paulo escreveu muitas cartas, algumas cartas mais pessoais, outras cartas mais tratado teológico, como esse é o extremo de Romanos. Nessa carta, ela fica nesse campo do espectro das cartas de Romanos. É uma carta, pessoal, uma carta tratado teológico. Uma carta longa, o apóstolo Paulo estava em Corinto. É uma carta que ele escreveu no 3ª viagem missionária dele, ou seja, ele já tinha conhecido muita gente, ele já tinha conhecido muitas igrejas, já tinha plantado muitas igrejas, sabia o que era sentir saudade na 3ª viagem missionária, apesar de sentir saudade de uma igreja que ele nunca tinha plantado ou visto na frente. Porque a gente pode sentir saudade, vontade de conhecer alguma coisa que a gente nunca viu, que foi o caso do apóstolo Paulo aqui. Então ele ficou 3 meses em Corinto, quando ele escreveu essa carta, e aí ele se endereçou essa carta. Ele tinha planos de viajar, e no capítulo 15, no capítulo 16, ele está falando sobre esses planos, que ele queria ir para a Espanha, mas antes ele tinha que ir para Jerusalém. Ele falou, olha, antes de ir para a Espanha, eu preciso passar aí em Roma para ficar com os irmãos, por vários motivos, e um deles é eu preciso
ter um bom tempo com vocês. Eu preciso ficar perto de vocês, eu preciso carregar minhas baterias com vocês, porque eu sei que vai ser muito bom estar perto dos irmãos. Nada de teologia, nada de aula, simplesmente estar numa refeição junto com os irmãos ia fazer muito bem para ele. E ele diz isso na carta. Mas, quando a gente olha na história da igreja, a gente vê as pessoas admirando a carta e como a carta tem transformado. No ano 386, quando o Santo Agostinho se converteu, ele estava lendo Romanos, capítulo 13. Mais de 1000 anos depois, a gente vai para Martinho Lutero. Lutero olha a carta de Romanos e fala, isso aqui é o mais puro evangelho. Aí você pega um contemporâneo dele, Felipe Melanchthon, ele é um pouquinho mais rebuscado, ele fala, isso aqui é um compêndio de doutrina cristã. Aí você vai para William Tyndale, que estava fazendo a tradução da Bíblia, que é uma personagem histórico mais do campo inglês. Ele diz, quanto mais você estuda, mais fica fácil. Quanto mais você mastiga Romanos, mais fica gostoso. Aí você vai para John Wesley, no século XVIII. Ele fala, Romanos tem a capacidade de aquecer o seu coração de uma maneira estranha. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Ele já era pastor, mas não era convertido. E aí quando ele lê Romanos, ele sucumbe ao Senhor. Ele se ajoelha diante do Senhor. E até mais recentemente, o próprio pastor MacArthur, que é da onde a gente faz parte agora, ele diz, eu gosto muito do jeito que ele explica Romanos, ele fala, Romanos tem 3 características, ele consegue satisfazer a mente do gênio, do intelectual. Só para a gente ilustrar, a gente sabe, a carta de Romanos tem 57 citações do Antigo Testamento, nenhuma outra carta tem isso. Ela é um compêndio de doutrina cristã, uma viagem, é um túnel do tempo, pegando lógica e teologia ao mesmo tempo, num grau elevadíssimo. Então as pessoas de mente intelectual, elas se agradam de ler Romanos. No entanto, Romanos, ele diz, ela consegue levar o choro àquele que tem um coração humilde e trazer refrigério àquele que é simples. Então é uma carta especial, que tem 3 dimensões, simplesmente porque ela é inspirada pelo Espírito, e ela alimenta a igreja para os mais diversos corações e mentalidades que nós temos. É muito lindo o jeito que a carta é usada. E no capítulo 15 e 16 é o que nós vamos ver aqui. Então, vamos lá abrir, se vocês puderem abrir suas Bíblias no capítulo 15, nós vemos no versículo 14 a 17, começando pelo 14. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. Versículo 15. A respeito de alguns assuntos, eu lhes escrevi com toda a franqueza, como para fazê-lo lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu, de ser um ministro de Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio de Cristo Jesus e em meu serviço a Deus. Então esse é o texto que nós temos, e nós vamos falar em 3 pontos, na verdade são 6, eu poderia fazer em 2 pregações, mas eu não vou estar aqui no próximo domingo para fazer, então eu vou cobrir os 6 elementos que fazem com que uma igreja deixe saudade. E o primeiro elemento que nós temos é a bondade, está no versículo 14. Aliás, 3 desses elementos estão num só versículo. Você vê lá, bondade. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade. O problema é que nos tempos de hoje tem que explicar o que é bondade. As pessoas estão confundindo o que é bondade. Bondade não é o que o Rotary Club faz, não é uma instituição filantrópica faz. A bondade na palavra de Deus, é como se fosse 2 faces de uma moeda. Aquele que é bom, odeia o mal. E aquele que odeia o mal, necessariamente tem que ser bom. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Basta você ver o que o apóstolo Paulo fala em capítulo 5 de Gálatas. Quando ele fala dos frutos do Espírito, ele contrapõe os frutos do Espírito, que é da carne, e o que é do Espírito. Quando ele fala, por exemplo, da carne, ele fala idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu vos advirto, como antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí ele salta para o fruto do Espírito. E aí ele fala amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Há sempre a contraposição. Se você é bom pelos modelos bíblicos, então você odeia o mal. Você julga o mal. Tudo o que acontece no versículo 21 de Gálatas 5, ele é um contraponto daquilo que você tem do outro lado. É como se você fosse, como se você fosse iluminado pelo sol de Deus e a sua sombra fosse exatamente o contraponto. Então,
Eu sou iluminado por Deus, reflito a bondade, e a minha sombra é o quê? Odiar o mal. Eu sou iluminado por Deus e tenho o quê? Glorifico o meu Senhor, e a minha sombra é: eu odeio a idolatria. Então é tudo um contraponto. O que acontece no mundo de hoje é que as pessoas tentam veicular a noção de bondade, inclusive nos filmes, fazendo com que o personagem que é teoricamente bom faça coisas que são abomináveis a Deus. Exemplo, o mocinho do filme que é bom, ou que carrega a bondade, é o mesmo mocinho que tem a namorada em que ele pratica a imoralidade. Muito comum. Ele não respeita os limites do casamento quando Deus instituiu. E aí o mundo o chama de bom, o herói, mas ao mesmo tempo ele não odeia aquilo que Deus odeia. Portanto, isso que o mundo diz que é bondade, não é bondade. E esse é o primeiro traço da igreja que deixa saudade. Quando eles subirem aqui à frente e falarem sobre a bondade, automaticamente eles estão ensinando a igreja o quê? Odeiem o mal. Não deve haver espaço para acalentar o pecado. Não deve ter espaço para que o fermento cresça nessa igreja, porque aquilo é odiar o mal. Então isso tem que sempre andar junto na cabeça da igreja que deixa saudade. Nós somos uma igreja que zela pela bondade, porque Deus é bom. Mas Deus é bom e odeia o mal. Portanto, vamos odiar o mal também. E vamos nos comportar como pessoas que odeiam o mal. A segunda característica da igreja que deixa saudade: plenamente instruídos. Isso está na NVI. Se você tem ao meio da revista atualizado, você vai estar cheio de todo conhecimento. Eu até gosto porque parece que as palavras ficam mais tempo na boca e elas se conectam melhor com o nosso cérebro, cheios de todo conhecimento, principalmente por causa da palavra cheios e todo. Cheio e todo, você fala, o copo está cheio, mas se você fala, o copo está cheio de toda a água, parece que, nossa, tem mais água. Qual copo você quer? Esse copo tem dois copos iguais. Um copo está cheio de água e o outro está cheio de toda a água. Qual água? Você está com muita sede, qual que você quer beber? Cheio de toda a água, né? Parece que vai matar mais a saudade, mais a nossa sede. E aí eu gosto muito dessa tradução da Almeida da revista atualizada por causa desse cheio de todo conhecimento. Parece um pouco de redundância, mas eu gosto muito daquilo. E isso mostra exatamente um dos grandes pilares que até a Igreja de Redenção tem. Nós somos muito zelosos e vamos sempre priorizar o ensino. Não existe uma igreja sadia sem a palavra de Deus e uma palavra cristocêntrica, que a gente sempre aponte para Cristo e a gente possa ao máximo destilar tudo que tem nesses versículos para que nós sejamos alimentados. O apóstolo Paulo está falando sobre o conhecimento de Cristo. Aliás, dentro dos seminários, os alunos de teologia sabem quão difícil é a matéria de cristologia, mas isso vai além do que é a cristologia, a pessoa de Cristo. É tudo o que engloba a Escritura de Deus. A Escritura toda aponta para Cristo. Então, porque ela aponta para Cristo, saberemos toda a Escritura. Por como Cristo é o nosso Senhor, nós temos que saber tudo o que aponta para Ele. Então, toda a Escritura, ela é útil, toda a Escritura vai ser utilizada para que aquilo que o nosso Senhor deseja para a igreja seja implementado. Sem conhecimento e sem educação teológica, nós não vamos alcançar a implementação teológica, nós não vamos viver de maneira correta. O próprio apóstolo Paulo diz no capítulo 2, versículos 2 a 3, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecer plenamente o mistério de Deus e saber Cristo. E o que eu gosto desse versículo é que ele começa com a palavra esforço-me, ou seja, isso não acontece garantido, de forma leviana, tranquila. Existe suor, existe tempo, existe esmero, existe um zelo daqueles que vão aqui à frente pregar, para que a palavra de Deus realmente alcance isso que o apóstolo Paulo quer, alcançar toda a plenitude do conhecimento de Cristo. Só vamos saber quem Cristo realmente é nessa vida, ou chegarmos ou avançarmos completamente, não vamos saber completamente, mas
vamos avançar nesse conhecimento se houver o quê? Esse esforço dentro da igreja para que a palavra de Deus, com a ação do Espírito Santo, transforme os corações e que a gente o quê? Encha o copo todo de água, todo de Cristo. É isso que mata a sede. É isso que é importante. Então, segundo traço da igreja que deixa saudade: plenamente instruídos, cheios de todo conhecimento. Qual terceiro característica da igreja que deixa saudade? Aconselhar. Está no versículo 3, está ainda no versículo 1. Sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. E aqui o texto bíblico já mostra algo importante. Para que você aconselhe, não é www.aconselhamentocristão.com.br. Não é lá que vai haver o que o apóstolo Paulo diz aqui. O aconselhamento, ainda que você possa encontrar noções teológicas para que você aprenda a palavra de Deus, o que o apóstolo Paulo está falando é que uma igreja sadia, o Espírito Santo que habita cada um de nós, nos conecta de tal forma em que os problemas que eu tenho, as dificuldades, as fraquezas e as necessidades de encorajamento são supridas pelo irmão que está sentado do lado. Então é muito importante que a igreja que deixa saudade tenha isso. E é muito comum, quando você pergunta para um irmão que tem saudade de uma igreja, você pergunta para ele, ele fala assim: você tem saudade da sua igreja quando você veio do Nordeste para cá? Tenho muita saudade. Por que você tem saudade? Nossa, tinha um irmãozinho. Nossa, tinha o irmão João. Nossa, tinha a irmã Maria. E teve um dia que eu estava eu não sabia o que fazer. E eles chegaram para mim e me falaram aquela palavra que eu já sabia, já conhecia. E eles me ajudaram. E eu me senti tão bem. Então é muito comum as pessoas que sentem saudade de igrejas sérias começarem a se referir sobre pessoas e membros daquela igreja. Ele não vai falar: nosso departamento infantil era impecável, nós tínhamos pastinhas plastificadas para as crianças com ar-condicionado. Não, provavelmente não vai ser isso o que ele vai dizer. Ele vai falar: naquela igreja eu encontrei conforto, encontrei gente que me aconselhou, que me trouxe uma palavra de encorajamento. Então esse é o terceiro traço. Quarto traço de uma igreja que deixa saudade é um traço que se liga ao segundo traço e ao terceiro. Ele está conectado e não é por acaso que vem na sequência do versículo. A respeito de alguns assuntos, no versículo 15, eu lhes escrevi com toda franqueza, como para fazê-los lembrar-se novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. O apóstolo Paulo está falando com pessoas que conheciam o Evangelho, conheciam doutrinas cristãs, e ao mesmo tempo ele fala: eu preciso que vocês se lembrem. Uma igreja sadia que deixa saudade, ela é uma igreja que relembra e relembra e relembra conceitos teológicos sérios e importantes para a igreja. É diferente de uma igreja que prega só a mesma coisa. Uma igreja que relembra Cristo e os ensinamentos de Cristo é diferente de uma igreja que você vai todos os domingos e a pregação é sempre a mesma coisa. É sempre o mesmo tema, é sempre a mesma pregação. Eu já fui várias vezes convidado a pregar em algumas conferências e você via nitidamente que era a mesma pregação de Vitória. Começava lá que José do Egito, depois abriu o Mar Vermelho e a vitória é sua e a gente vai chegar lá e hoje você vai soprar as trombetas de Jericó e eu sei que o seu chefe vai cair da cadeira amanhã, entendeu? Tudo aquilo vai num crescente que é simplesmente a mesma ladainha, a mesma informação. Então é diferente de falar a mesma coisa. Olha só como isso é interessante na palavra de Deus. Ele fala isso em Romanos, vocês sabem, eu preciso relembrá-los. E olha só o que Judas fala. E no capítulo 1, que é o único capítulo, versículo 5. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Esse conceito de relembrar a teologia, relembrar, é humano e é exatamente o que Deus tem para nós. Você vai, por exemplo, para Pedro, 2 Pedro capítulo 1, olha só. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado da eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão.
E assim vocês estarão ricamente providos quando entrar no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador Jesus Cristo. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. O que ele disse nos 2 versículos acima, que eles não conheciam, que nós aqui não sabemos. No entanto, cabe ao pregador sempre lembrar a igreja aquilo que é relevante e importante para a implementação de uma vida cristã saudável. A igreja que deixa saudade é uma igreja que relembra doutrina. É uma igreja que, quando ela vai expondo o texto bíblico, como nós fazemos expositivamente, do primeiro versículo até o último, e vamos continuar até o arrebatamento, se Deus permitiu, a nossa morte, vamos sempre relembrando conceitos. Por quê? Porque o próprio ensino apostólico é um ensino que tem essa alça de relembrança. Eles fazem isso e nós vamos fazer. Por quê? Porque seguimos aquilo que eles fizeram. Então é natural que nós também relembremos os conceitos que a igreja precisa para desenvolver. Então, bondade vai ser relembrado. Plenamente instruídos vai ser relembrado. Aconselhamento vai ser relembrado. Lembrar vai ser relembrado. Então a gente tem isso. O quinto efeito de uma igreja que ela deixa saudade é a evangelização. E é interessante porque a igreja aqui já está com um projeto de evangelismo, de distribuição de panfletos. É muito desafiador porque a gente não consegue alcançar as pessoas dentro dos apartamentos, tem toda essa barreira natural. No entanto, há sempre alguém na rua, há sempre alguém que pode levar para dentro. Então a gente tem que ser meio agente especial, né? A gente pode não entrar, mas alguém pode levar. Então nós não sabemos como vamos fazer isso e Deus provavelmente vai nos dar a melhor solução, a melhor estratégia para que o evangelismo aconteça. O evangelismo acontece aqui, o evangelismo acontece na rua, e o evangelismo acontece, na minha opinião, em 90% dos casos, no seu ambiente de trabalho, no seu círculo social. É lá que a mágica acontece. É lá que realmente a gente realmente glorifica o nosso Senhor e falamos daquilo que o nosso Senhor diz. E o versículo 16 é exatamente o versículo que fala dessa característica. Depois ele falar de bondade, depois de ele falar de plenamente instruídos, depois de falar de aconselhamento, depois de falar de lembrança, você vai para o evangelismo. Mas aí eu estou com a mochila cheia. Eu sei o que é bondade e eu sei o que é maldade. Eu sei quais são as instruções que o nosso Senhor quer para nós. Eu sou tão habilidoso com essas instruções que eu sei aconselhar pessoas que estão passando por dificuldades, que já são crentes. Eu sei relembrar tudo aquilo e reencontrar aquela informação quando eu preciso. E aí, eu vou para o evangelismo. Quando você tem esses 4 elementos na sua mochila, você chega com muito mais confiança para o evangelismo. E o evangelismo acontece. Ele vai se abrir e você vai fazer o evangelismo, que o apóstolo Paulo diz aqui, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, que era o caso dele, e nós também seguimos aqui, com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem o quê? Uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. A saída do versículo aqui é simplesmente pegar 2 palavras, oferta e sacerdócio. Todos nós cristãos somos, porque Cristo é o sumo sacerdote e executou o sacrifício último e nos fez compartilhar das glórias que Ele terá no futuro, porque Ele é esse sacerdote que nos conectou com Deus. Nós também podemos fazer com que o mundo em trevas se conecte com Cristo. Então nós todos, segundo Pedro, somos sacerdotes reais. Fazemos parte de uma família que ama a bondade. Fazemos parte de uma família que está instruída no pleno conhecimento de Cristo. Fazemos parte de uma família que sabe aconselhar os irmãos que estão ao lado. Fazemos parte de uma família que vai se lembrar por resto da eternidade quem Cristo é e o que Ele fez por nós. Então, quando nós vamos até o reino das trevas e pregamos o Evangelho, quando o Espírito Santo toca aquele coração e troca aquele coração de pedra por um coração de carne, como isso está previsto na nova aliança que estamos debaixo, nós vamos fazer esse ser humano, essa pessoa que agora se torna irmão seu, um sacrifício aceitável a Deus. É como se nós estivéssemos trazendo aquela pessoa para diante do trono
E aí, esse é o diante do trono que importa, e não o que a gente tem escutado por aí. E aí, aquela vida transformada por Cristo sobe com um aroma de sacrifício agradável a Deus. E a gente sabe que quando um pecador se arrepende, há essa alegria, esse regozijo no céu. Então é esse o objetivo que o apóstolo Paulo tem aqui. Evangelistas de uma igreja que deixa saudade. A sua igreja, Isaac e Robson, vai deixar saudade, porque evangeliza e porque as pessoas que se converterão aqui vão sentir especialmente mais saudade do que os outros, assim como sinto saudade hoje da redenção. Então é muito especial, é muito importante. E aí vocês, com a ajuda de todos os irmãos, conduzam pessoas que estão se debatendo no reino das trevas, rolando na lama, não sabendo o que fazer, a chegar a Cristo. E aí fica muito fácil, quase intuitivo, o sexto ponto de uma igreja que deixa saudade. Você, relembrando, você ama a bondade, odeia o mal. Você está plenamente instruído no Espírito. Você aconselha, você relembra, você evangeliza. Sua mochila está mais do que cheia para que você chegue diante de Deus e diga, como o apóstolo Paulo disse no versículo 17: portanto, pois assim, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Fechou-se o ciclo da igreja que deixa saudade. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu isso, em Gálatas 6, ele diz: quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quanto mais eu me crucificar para Cristo e para os desejos e os apelos do mundo, e mais eu atender o seu chamado, nosso Senhor, mais eu glorifico o chamado e mais eu uso a igreja da qual eu faço parte para o nosso Senhor, para a sua glória. A minha prece, terminando essa pregação, é que a Igreja Batista Redenção em Pinheiros seja uma igreja que deixe muita saudade. Que as pessoas que aqui ficarem ou que as pessoas vão embora, que as pessoas que forem embora sintam naturalmente e óbvia a saudade dessa igreja. E para os irmãos que ficam aqui, que sintam saudade durante a semana toda, até o próximo domingo, para estar de volta com os irmãos. Então vamos orar, agradecendo a Deus. Santo Deus, nós te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela carta aos Romanos, que vem transformando vidas durante séculos, a começar por todos os próprios, a própria igreja da primitiva e também personagens históricos famosos como Agostinho. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem usado esses versículos de forma grandiosa na tua igreja, edificando, transformando todos. Nós suplicamos, Pai, como um povo saudoso. Nós temos saudade do Senhor, Pai. Nós temos saudade de Jesus Cristo. Nós não vemos a hora, Pai, de falarmos que somos um só rebanho, um só pastor e queremos vê-lo face a face. O apóstolo Paulo não viu aquela igreja e morria de vontade de vê-la. É a mesma coisa que acontece com nós. Nós queremos vê-lo, Pai. Nós queremos fazer parte do teu reino aí, aqui, no milênio, aí, depois do milênio. Nós queremos estar sempre juntos com o Senhor, Pai. Sabendo e tendo a certeza que a todo dia aquela dose de saudade será completamente satisfeita. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou das trevas para a luz. Um dia fomos sacrifícios aceitáveis ao Senhor por intermédio de alguma igreja que provavelmente deixa saudade por aí. Nós suplicamos, Pai, pela replicação, multiplicação de todas as igrejas que deixam saudade. Igrejas que deixam saudade no sentido bíblico, no sentido paulino, com essas 6 marcas, que elas possam se proliferar, Pai, por esse Brasil. Um Brasil que está perdido, um Brasil que está em trevas, um Brasil que está confuso, um Brasil que precisa desesperadamente da tua palavra. Salva o teu povo, meu Deus. Cria um povo, um só rebanho saudoso, com muita saudade. É isso que nós suplicamos, em nome de Jesus, amém.